Meus irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, e o faço, já que vocês já estão em pé, para você já otimizar o tempo, né? Abra a escritura em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 27 até o verso de número 30. Meus irmãos, nós estamos com um pequeno probleminha na projeção das letras, por isso que não foi projetado o hino, e não vai ser provavelmente projetado o texto. Então, abra sua Bíblia aí, ao modo antigo, pega aí sua Bíblia, tá bom? Ao modo usual, ou no celular. Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. Se você perceber alguém perto de você sem a Bíblia, aproxime-se dela ou doe uma Bíblia para que essa pessoa tenha... Aí, ó, conseguiu pôr a letra. Viu aí? Marcão já conseguiu, deu certo. Tá lá. Muito bem, é Filipenses 1, a partir do verso 27. Ali está outro texto. Filipenses 1, a partir do verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe nessa manhã, na meditação da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por podermos estar aqui nesse culto matinal, aqui na Igreja Presbiteriana Unida, igreja histórica, ó Deus, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tendo o privilégio, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra com irmãos da família da fé, chamados eficazmente em Cristo Jesus para fazer parte dessa família da aliança e, ó Deus, tendo aqui o privilégio, ó Deus, de em comunhão com o Senhor em primeiro lugar e uns com os outros, de abrir o livro sagrado e termos, ó Deus, a consciência de que fomos purificados em Cristo Jesus e agora, depois de entoarmos canções de adoração ao nome do Senhor, nós, ó Deus, nos quedamos, nós aquietamos o nosso coração para podermos ouvir a Tua palavra. E pedimos ao Senhor, fala conosco nessa manhã de forma abençoadora, fala conosco nessa manhã como o bom pastor das nossas almas que o Senhor é, ó Deus, e a começar em mim, quebra corações, e que possamos, ó Deus, na meditação da Tua palavra, sermos edificados por meio do agir transformador do Teu Espírito Santo na vida da Tua igreja, ó Deus. Assim abençoa o Teu povo, purifica o nosso coração, ilumina a nossa mente e que possamos ser edificados para a honra e para a glória do Senhor. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Eu quero meditar com os irmãos aqui nessa manhã sobre orientações para viver uma vida que glorifique a Deus. Orientações, esse é o tema da mensagem nessa manhã. Orientações para viver uma vida que glorifique a Deus. São 3 orientações que eu vejo aqui nesse texto. Esse texto, meus irmãos, é um texto que, particularmente, eu tenho muito carinho por esse texto, porque é um texto que, desde a época em quando eu comecei a fazer as minhas devocionais, e isso na minha final da infância, início da adolescência, eu lembro que eu comecei a ler, evidentemente, as cartas de Paulo, que são cartas curtas, para uma leitura rápida, e elas são muito diretas, e eu lembro que esse texto sempre me marcou profundamente. Depois, já no período do seminário, eu retornei esse texto mais uma vez para estudá-lo de uma forma exegética, e esse texto é um texto que tem preenchido o meu coração, porque eu penso que aqui o apóstolo Paulo ele tem uma intenção no seu coração, enquanto escritor, enquanto um homem inspirado por Deus, e essa intenção dele como autor, dirigindo essa carta à igreja ali que estava em Filipos, eu penso que nós, enquanto igreja, que herdamos essa carta, podemos extrair lições profundas para o nosso caminhar. Em que sentido? No sentido da jornada. Quando nós, e eu sei que ao longo desse começo de ano, os pastores que já têm pregado, pastor Camargo, pastor Roster,
tem pregado, pastor Silas, eu não sei se ele já pregou esse ano aqui, hoje é a minha primeira vez que estou pregando em 2025 aqui na nossa igreja. Eles têm falado sobre essas instruções para a caminhada, e elas são importantes. A gente sabe que essa questão da divisão do tempo em anos, né, fechou o ano, fechou 2024, começa 2025, ela tem um efeito, sim, na nossa mente. Ela tem um efeito, sim, nos nossos planos. Ela tem um efeito, sim, essa virada de ano tem efeito, sim, na nossa agenda. Nós vamos repetir os meses que nós vivemos no ano passado. E a gente, inevitavelmente, mexe na nossa agenda. Inevitavelmente, a gente faz planos. Inevitavelmente, a gente tem no nosso coração algumas perspectivas que são naturais e está tudo bem. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está escrevendo para um grupo de cristãos, um pequeno grupo, isso é muito bonito. Esse pequeno grupo de cristãos que está ali, na cidade de Filipos, é um grupo que o próprio apóstolo Paulo tinha participado ativamente no plantar daquela igreja. Ele conhecia intimamente aqueles irmãos. E após a saída do apóstolo Paulo, o que acontece com a igreja de Filipos é que aquela cidade, do ponto de vista estratégico militar, era um lugar de um posto avançado romano. Ali, um posto avançado militar, ali era uma base em Filipos. E o que começa a acontecer é que os cristãos, pelo modelo de vida que eles viviam, eles começam a enfrentar desafios, que a meu ver, irmãos, o grande segredo da vida cristã. Viver a vida cristã aqui no culto é maravilhoso. Porque viver a vida cristã aqui no culto, meus irmãos, é um pedacinho do céu. Está aí o Wagner tocando hinos, sempre abençoado por Deus. A gente fica pensando naquele dia que a gente estará na presença do Senhor eternamente, só cantando canções de adoração ao Senhor junto aos anjos. Isso é maravilhoso. Com a comunhão com os irmãos, maravilhoso. Mas, quando a gente sai desse portão para fora, volta lá para o seu ambiente de trabalho, pensa lá no seu ambiente de trabalho. Lá estão os desafios desse ano. Vai lá para o seu seio familiar, lá onde está a sua família. Lá estão os desafios da sua jornada, porque ali você provavelmente vai ser uma pessoa sem os devidos ajustes para esse ambiente comunitário aqui. Aqui a gente é mais calmo, aqui a gente é mais paciente. Aqui a gente é exigido em 1 horinha e vai embora. Mas restam muitas horas semanais, e contando aí as horas do ano inteiro e dos meses, nós temos uma jornada grande pela frente. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses para que aqueles irmãos, diante dos desafios que foram chegando, diante daquilo que se anuncia, e que eles mandam carta para Paulo dizendo: Paulo, o que a gente faz agora? A gente vai começar a enfrentar desafios com gente que não comunga do mesmo pensamento que nós. O que a gente faz? O apóstolo Paulo escreve. E aqui, esses versos que vão do 27 ao 30, possuem alguns imperativos, são orientações que o apóstolo Paulo traz, e esses imperativos vêm do grego, que implicam em dizer assim, são ordenanças, não é opcional, é uma ordem. E se a Escritura traz essa ordem, cabe a nós obedecer. Orientações para uma vida cristã, orientações para viver uma vida que glorifique a Deus. Primeira orientação, meu querido irmão, honre a Deus. Você quer um plano para 2025? Coloca lá em primeiro lugar, nesse projeto, em letras garrafais. Honre a Deus. Veja o que diz o verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Honre a Deus. De que forma, meu querido irmão? Honre a Deus permanecendo firme. Honre a Deus permanecendo unido aos seus e à igreja do Senhor. Honre a Deus lutando pela fé cristã nesse mundo caído.
O apóstolo Paulo nos dá direcionamentos claros como honrar a Deus. Se o seu projeto, meu querido irmão, eu espero que seja, se você chegou aqui na igreja aqui nessa manhã, eu quero um direcionamento para 2025. Honre a Deus. Honre a Deus lutando pelo nome do Senhor lá na escola. Honre a Deus lutando pelo nome do Senhor lá no seu trabalho, quando em questões pequenas você dá testemunho da sua fé. Quando se juntam para falar mal do que não está. Quando se juntam, porque brasileiro eu tenho ficado impressionado, pastor Camargo. Que é uma luta do brasileiro, né? O quanto que eu trabalho, sou capelão no Mackenzie, o quanto, tem hora que eu assusto com o linguajar dos adolescentes, o palavreado e os palavrões. A gente está, lute pela fé evangélica, cuidando dos seus lábios. Faça um compromisso com Deus. Não estou falando para você fazer promessa, não, mas faça compromisso. Porque a Bíblia fala, se você jurar, você tem que cumprir. Então, melhor que não jure. Mas faça um compromisso, faça um propósito. Senhor, esse ano, eu vou vigiar o que sai dos meus lábios. Porque aqui na igreja é só palavra de louvor. Mas e lá na escola? E lá no ambiente de trabalho? O que tem saído da sua boca, meu irmão? O que tem saído da sua boca, minha irmã? Unidade. A Escritura nos fala o tempo inteiro, foi o tema da mocidade da nossa igreja no ano passado, nós falamos muito sobre unidade aqui na igreja. Unidade não é só expressão matemática ou uma expressão do ponto de vista do tema teológico, um tema doutrinário sistemático. Unidade é vida na vida da igreja. Se você estuda o tema unidade, e foi o tema que eu, ao longo da minha vida, sempre procurei estudar e me aprofundar, se você estuda o tema da unidade, existe um aspecto espiritual nessa temática chamada unidade, no qual nós, enquanto igreja, refletimos para o mundo aspectos da trindade, que é triuna, através da igreja que está unida a Cristo. E o mundo, quando olha para a igreja e vê a unidade espiritual da igreja, o mundo é alcançado. Paulo está dizendo, olha, quer viver uma vida digna? Quer viver uma vida que glorifique a Deus? Honre a Deus. Meu querido irmão, em nome de Jesus, honre a Deus, permanecendo firme, honre a Deus com unidade, honre a Deus batalhando por Cristo na sua jornada. Defenda a fé evangélica. Esse ano, mais uma vez, eu não sei o que vem pela frente na economia, eu não sei o que vem pela frente do ponto de vista social, eu não sei o que vem pela frente, eu sei de uma coisa, o nome de Jesus vai ser atacado em 2025. E nós precisamos ser aqueles que, como defensores do Evangelho, defendem com a vida aquilo que nós cremos. E nós cremos em Cristo Jesus. Segundo lugar, não esmoreça. Verso 28 diz assim, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Veja, o apóstolo Paulo aqui escrevendo, é importante dizer aqui, o que ele está querendo dizer aqui? O que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. O que Paulo está falando aqui, irmão? Você já parou para pensar? Para eles é prova evidente de perdição, para você é de salvação? Deixa eu te ajudar. Você lembra qual o contexto que Paulo vivia quando escreveu essa carta? Você lembra qual o contexto? A carta aos Filipenses, chamada de carta da alegria, porque 16 vezes ele usa a expressão alegria, ou o similar, regozijo. Só que a carta chamada carta da alegria, essa curta carta, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele está em prisão. Ele está sofrendo as agruras, ele está sofrendo as limitações, ele está sofrendo a opressão de um ambiente de prisão. Irmãos, acho provável que ninguém aqui nunca experimentou um ambiente de prisão. Eu trabalho com capelania, uma vez fui experimentar capelania prisional. Porque a gente vai, ministério pastoral, né? Às vezes você vai trabalhando em várias áreas para
como pastor, você vai, né? E lá no ano 2009, 2010, eu já estava há uns 6 anos na igreja que eu era pastor lá em interior de Goiás, cidade de Goianésia. Eu fico sabendo de uma senhora que vem para a igreja e o marido estava preso. E ela pede para eu ir lá visitar o marido. Situação de uma acusação que ele tinha sofrido, foi recolhido. Irmãos, no dia que eu entrei lá na prisão para visitar esse homem, eu falei assim, aqui é um lugar que eu não quero voltar nunca mais. Sem brincadeira, eu falei assim, meu ministério não é capelania prisional. Porque é uma coisa que me angustiou, pastor Camargo, foi chegar naquele ambiente e ter a minha liberdade cerceada. Na hora que eu estava visitando, e entrei, me trancar lá para dentro junto para visitar o homem. Eu falei, meu Deus do céu, a sensação de ficar aqui e não poder sair é horrorosa. E eu comecei a ficar, naquela época não tinha síndrome do pânico, mas comecei a me dar uma fobia. Eu falei assim, nossa, você fez alguma coisa errada. Não sei, eu fiquei ali, eu não sei que eu não quero ser preso. Isso eu já sei na minha vida. Irmãos, eu sei que quando eu saí, depois que eu visitei, vi lá os presos passando, visitei o senhor lá, conversei com ele, ouvi ele, orei com ele, que a esposa havia pedido, ouvi as queixas dele, mas eu falei, gente, a sensação de uma prisão é horrorosa. Veja, o que eu estou querendo fazer uma comparação aqui com você aqui. Isso foi o mais perto que eu cheguei de uma prisão. Eu, Alexandre. O apóstolo Paulo está preso. Injustamente. Que deve ser outra coisa terrível. Você ser cerceado dos seus direitos por uma injustiça, por uma acusação errônea, por um erro judiciário que te leva a uma situação de cárcere. Isso, para qualquer pessoa de bem, provoca o quê, meu querido irmão? Indignação, revolta. A pessoa vai ficar mal-humorada, vai ficar chateada. O apóstolo Paulo está preso por conta do evangelho, e ele está da prisão, entendendo o plano de Deus para a vida dele, porque ele mesmo depois vai falar que na prisão ele evangelizou toda a guarda pretoriana, isso posteriormente, mas aqui ele tem uma perspectiva seguinte, olha, mesmo nessa adversidade, eu não desanimo. E ele vai dizer aqui, o que é para eles prova de perdição? Eles estão achando que a minha prisão é coisa, isso aí é ossa, isso aí vocês estão errados. Ele relembra, olha, para nós, não. Para nós é prova da salvação, porque nós sabemos que estamos fazendo o que é certo. Meu irmão, se você, preste bem atenção, se você, por fazer o que é certo, sofrer algum tipo de afronta, de perseguição, de humilhação, porque você fez o que é certo, porque você ficou com a verdade, porque você foi ético, porque você honrou a Jesus, porque você guardou a palavra, e você foi humilhado por causa disso, meu irmão, não esmoreça. 2027, talvez você sofra injustiças. Infelizmente, a caminhada cristã nos mostra que lutas chegam para nós. Lutas que você vai pegar e falar assim, eu não mereço estar passando por isso. Eu não mereço estar aprisionado a essa enfermidade. Eu não mereço ver uma pessoa que honra a Deus passando por isso. Um amigo meu recentemente perdeu o pai por um câncer. E ele relatando, chorando, emocionado dos últimos dias do seu pai. O pai pastor, esse irmão pastor, o pai é acometido de um câncer. E ele pega e fala assim, Alexandre, ver o meu pai nos seus últimos dias sofrendo como ele sofreu, ele falou assim, meu coração ficou apertado de pensar, por que o meu pai estava sofrendo? Meu pai é um homem de Deus. Mas no dia do velório desse homem de Deus, esse filho e a família da aliança estavam lá exaltando o nome de Deus, porque Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você, meu querido irmão? Talvez 2025 traga desafios para você. Não esmoreça. Não fique intimidado pelos adversários. O que é para eles prova de perdição, para nós é prova de salvação. Porque nós entendemos que na nossa caminhada tudo acontece e acontecerá com um propósito final, que é glorificar o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus na sua caminhada. Em último lugar, para a gente poder concluir essa rápida reflexão, versos
29 e 30, diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Orientações para viver uma vida que glorifique a Deus. 2025, temos aí uma ótima oportunidade para buscar viver uma vida que glorifique a Deus. Honre a Deus em primeiro lugar, não esmoreça em segundo lugar, em terceiro lugar, confie na graça. Confie na graça com graça maiúsculo, tá? Confie na graça de Deus. O apóstolo Paulo, ao concluir esse trecho, que é a conclusão de um capítulo ou de um argumento maior, o apóstolo Paulo ele relembra aos irmãos de Filipenses algo que é muito importante, ele chama isso de graça. E ele diz: confie nessa graça. Ele vai dizer assim: olha, foi dado a vocês a oportunidade de ser coparticipantes do sofrimento de Cristo. E o apóstolo Paulo diz isso, diz assim: isto é graça. Meus irmãos, você já parou para pensar que você foi escolhido por Jesus para ser um coparticipante do testemunho a este mundo, do que os homens e mulheres que servem a Deus são na caminhada? E aqui eu preciso te lembrar de um discurso do próprio Senhor Jesus, quando ele se vira para os discípulos em determinado momento dos seus ensinamentos, e ele, de maneira enfática, diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante essa expressão que Jesus utiliza antes da cruz, porque ele tem consciência da cruz. Mas quando ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e segue-me. Meu querido irmão, não existe na história da humanidade, aqui me permita dizer que não é nem na história do cristianismo, mas na história da humanidade, tá? Em algum momento alguém pegou a cruz para dar uma volta. Vamos dar uma voltinha? Vou pegar uma cruz. Estou querendo dar uma volta no bairro. Estou querendo fazer um turismo com a cruz. Quero dar um passeio com a cruz. Quando Jesus diz: tome a sua cruz e segue-me, é para você seguir ele. E para onde que ele está indo com a cruz? Ele está indo com a cruz para morrer, para ser pregado nessa cruz. E nós cristãos, e o próprio apóstolo Paulo ensina isso muito, nós temos um desafio que é permanente na nossa vida, que é a mortificação do eu. É a mortificação do velho homem. É matarmos o velho homem, é crucificarmos o velho homem para que o novo homem, a nova mulher, nasça, viva uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo dizendo isso: olha, confie na graça de Deus, porque ela foi concedida a você, o privilégio de você fazer parte da família da aliança, o privilégio de você ser coparticipante com Cristo e de sofrer pelo nome dele. Se sofrerdes pelo nome de Jesus, não se sinta humilhado, mas enfatize que você de fato sabe que este mundo é passageiro, que essa jornada aqui não é a jornada final, e que você é servo de Cristo, e que o seu anseio, como de todo servo verdadeiro de Cristo, é aquele grande dia do glorioso encontro com Cristo Jesus. Ele diz assim: olha, não somente padecerdes, mas crerde neles. A graça que nos leva a sofrermos por Jesus, mas também nos levou a crermos em Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele termina dizendo assim o seu argumento: olha, lembrem-se de mim. Tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda ouvis que é o meu. O apóstolo Paulo, tanto aqui aos Filipenses quanto aos Gálatas, ele vai se usar como exemplo, e esse usar como exemplo é uma característica que ele descreve que a vida dele, naquele momento ali, era uma vida na qual ele tinha sofrido e vinha sofrendo desafios, mas ele permanecia firme, porque ele entendia que a graça era superior aos desafios. Ele tinha sido alcançado. Meu querido irmão, eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, dizendo para você que nessa manhã, você já parou para analisar o privilégio que você tem aqui nessa manhã?
A cidade de São Paulo aí com seus, se não me engano, 12 milhões de habitantes. Qual a porcentagem de pessoas nessa manhã, ao longo desse dia, dia do Senhor, que terão a oportunidade de meditar na palavra do Senhor? Você está tendo essa oportunidade. Ano passado eu fiz uma pregação aqui, por volta do mês de junho, julho, no livro de Levítico. No capítulo 1 de Levítico, o Levítico capítulo 1, verso 1, começa com a seguinte expressão: chamou Deus a Moisés. Eu preguei nessa expressão, dizendo que o Deus soberano que nós servimos, o Deus que é todo-poderoso, é Ele que convoca pessoas à presença dEle. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para você aqui nessa manhã o seguinte: não foi você que quis vir aqui, foi Deus que te trouxe. Foi Deus que te convocou à presença dEle. Meu querido irmão, isso é privilégio, isso se chama graça. Porque tem um monte de gente aí a quem Deus entregou a própria sorte. Você, meu querido irmão, que está aqui nessa manhã, louvando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, abrindo a palavra de Deus para examiná-la, você foi agraciado, porque você foi convocado por Deus. Deus te atraiu à presença dEle, Deus te chamou à presença dEle, Deus te convocou, como convocou outras pessoas para vir aqui no culto das 11, no culto das 6h30, 18h30, e em outras igrejas evangélicas esparramadas pela cidade de São Paulo. Deus convocou um grupo remanescente e fiel. Deus chamou esse povo à presença dEle, Deus te chamou à presença dEle. Isso se chama graça. Meu querido irmão, debaixo dessa graça, você tem as testemunhas, como o próprio apóstolo diz: olha, vistes o mesmo combate que é o meu. Eu estou aqui combatendo meu desafio, mas eu estou completamente firmado na graça do Senhor. Eu quero desejar para você em 2025, meu querido irmão, ainda está em tempo, estamos em janeiro. Se eu estivesse em fevereiro, talvez eu estivesse atrasado para desejar um 2025, mas estamos em janeiro ainda. Então me permita desejar para você em 2025 um ano de superabundante graça de Deus na sua vida. E essa graça está manifesta em um nome, e o nome é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo dirija, que Jesus Cristo abençoe, que Jesus Cristo conduza você, e que Jesus Cristo abençoe o seu ir e vir, que você possa, na graça de Deus, viver o ano de 2025 e completar, como o próprio apóstolo Paulo diz, combater as batalhas que estão postas diante da sua família. Meu querido irmão, existe uma coisa que a gente usa muito na universidade, que é o protagonismo estudantil. Eu gosto muito dessa expressão, protagonismo estudantil. E o protagonismo estudantil nada mais é do que dizer o seguinte: o aluno ele é responsável pela vida dele dentro da universidade. O ambiente de colégio é um ambiente mais paternal, os pais estão lá o tempo inteiro lá, fiscalizando tudo que acontece. A universidade, não. Protagonismo estudantil é o lema. Mas eu quero pegar essa expressão para terminar dizendo para você o seguinte: sem sombra de dúvida, meu querido irmão, você, no que diz respeito à sua história, à sua vida, você é o responsável pela sua vida, você é o protagonista da sua vida. Ou seja, em outras palavras, eu não tenho como escolher por você ao longo desse ano. Eu não tenho como escolher o que você vai fazer lá na sua casa. Eu não tenho como escolher os caminhos que você vai tomar no seu trabalho. Eu não tenho como estar lá do seu lado na hora do problema e falar assim: não, vai por aqui, vai por lá. Mas você tem o próprio Cristo que orienta o seu coração. E com graça, meu querido irmão, na história da sua vida, que é a sua história, com a graça de Deus, você vai experimentar livramentos, você vai experimentar vitórias, você vai experimentar a presença de Deus e você vai experimentar o que o povo de Deus vive ao longo da sua caminhada, que é um privilégio. E para mim isso é um privilégio que é indescritível e inenarrável. É olhar para a sua vida e para a sua família e dizer, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, a minha família e eu com a minha vida tenho glorificado a Deus. Que você glorifique o nome do Senhor. E aí vai ter valido a pena. Confie na graça do Senhor, para que você glorifique o nome de Deus. Vamos orar? Porque lançar desafios é muito fácil. Vivê-los é difícil. E eu me coloco aqui junto de vocês, meus irmãos,
Estou tendo aqui o privilégio como pastor de proclamar, mas eu sou o primeiro a ser alvo dessa mesma reflexão. Meu anseio do meu coração é honrar a Deus. Meu anseio do meu coração é não esmorecer. O meu anseio do meu coração é confiar nessa graça que está aí manifesta na pessoa de Jesus. Vamos ficar em pé, meus queridos irmãos, para a gente fazer essa oração. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo para que Deus também o abençoe grandemente. Se eu não me engano, aqui no rito litúrgico dessa manhã, que o pastor Camargo compartilhou comigo, já é oração e bênção. Então, eu quero orar com você e, na sequência, ministrar a bênção do Senhor. Mas eu quero, antes de ministrar a bênção, orar de maneira especial para que Deus possa visitar você com graça nesse ano de 2025. Você que nos acompanha também pela internet, que Deus visite a sua família com graça e te faça firme, que você honre a Deus ao longo de 2025. Vamos orar, que Deus abençoe as nossas famílias, as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, obrigado por podermos meditar na Tua palavra nessa manhã. Esse texto que é um texto tão especial para mim, Deus. O Senhor sabe o quanto que esse texto mexe com o meu coração, porque ele é um texto com esses imperativos, é um texto que não nos deixa ficar no comodismo. A igreja de Filipos tinha ali um receio diante das adversidades que se avistavam, e a orientação inspirada que eles recebem é que eles permanecessem firmes, que eles honrassem, que eles fossem pessoas que não esmorecessem e que eles confiassem na graça. Eu quero pedir ao Senhor que em 2025 nós, enquanto igreja, enquanto famílias, enquanto indivíduos que vivem uma história nesse mundo, ó Deus, e que fomos colocados aqui pelo Senhor de maneira proposital, que nesse ano de 2025, nas oportunidades que virão, e elas serão muitas, sejam essas oportunidades boas ou oportunidades ruins também, porque nós às vezes somos chamados a enfrentar adversidades. Pai, que em tudo o Senhor encontre em nós um coração que esteja disposto a glorificar o Teu nome. E ao glorificar o Teu nome, ó Pai, que possamos honrá-lo, que ao glorificar o Teu nome possamos permanecer firmes nos dias de adversidade, que ao glorificar o Teu nome, ó Pai, possamos confiar na Tua graça e no privilégio que é o de vivermos uma vida que glorifique a Cristo, que testemunha de Cristo, porque nós tivemos o privilégio de crer no Redentor Jesus Cristo. Assim, Senhor, abençoe as famílias que estão aqui nessa manhã, que estão acompanhando essa mensagem. Senhor, livra as famílias do mal. Senhor, abençoe o caminhar do Teu povo, em especial dessas famílias que estão aqui nesse culto matinal. Que o Senhor, ó Deus, venha cuidar de cada esposo, cada esposa, cada pai, cada filho, cada família, de cada membro desta igreja. Que o Senhor abençoe, porque o Senhor é aquele que tem poder para abençoar, e aqueles a quem o Senhor abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Portanto, invocamos a bênção do Senhor sobre a vida das famílias no caminhar de 2025, e que possamos viver de fato. Esse é o meu desejo para mim e para a minha família, que a minha casa, eu e a minha casa, continuemos a servir ao Senhor e glorificar o Teu santo nome. Senhor, obrigado por esse culto nessa manhã. Leva-nos em paz aos que vão voltar para suas casas, aos que vão ficar para a escola dominical. Dia do Senhor, que o Senhor abençoe as nossas famílias e as nossas vidas. É a oração que fazemos ao Senhor agradecidos nessa manhã, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.